vamos lá. É que eu sou mineiro. Tá. Sim, aí. Pra mineiro tem que ser. Tranquilaço. O gosto é que é ruim, né? Se aquele negócio respinga Ele tá mais leve, não sei, deve ter tido alguma catarse, ele tá de boa, né? Ele tava pesado esses tempos atrás, depois que ele ficou milionário. Será que ele doou os milhões? Será que ele já costumou com os milhões, agora baixou a bola? Estava bom. É que eu sou mineiro. Sim, aí. Pra mineiro. Olha o Rodrigo Silva no começo, a cara da pobreza. Ó, o primeiro programa dele. Ó, mas aqui ele tá fazendo cara de bonitinho, tá vendo? Tentando fechar assim. Aqui tem mais ego aqui do que aqui. Do que no hoje ali. Mas é bonzinho, né? Você vê que ele é bonzinho. A voz dele também quebra a galera, né? Porque ele pode ter... Você não dá nada pra ele quando vê de primeira, né? Até o Emílio zoou. Mas a vozeirão dele já te quebra as pernas. Depois a inteligência. Então ele é um cara especial, de fato. Mas tomara que não se perca. Olha a cara da pobreza aqui. Olha as orelhinhas, ó. Mais 2 meses na barriga da mãe, nasceu uma borboleta. Borboleta já nasceu voando. Agora, ó, sozinho, ó. Pra mineiro tem que ser. Uma estruturação, né? Coletivo, é tranquilidade, é dinheiro, é paz, é objetivo, é sonho, é teatro, né? De uma maneira, como tá pegado com Deus, de uma maneira leve, né? Ele quase se perdeu ali, mudou um pouco a face, não sei o que aconteceu também. Muitos pra mim, muita gente. Ele lida milhões de faces sintonizando a voz dele e, porra, pesa pra caramba. O gosto é que é ruim, né? Se aquele negócio respinga na boca, nossa, aí Respinga não, você experimentou. Não teria coragem. Respinga. Aquela cor da água não dá vontade não de experimentar, não. Mas, senhores, como é um programa especial, eu sempre peço que as pessoas se apresentem, deem as suas credenciais. Então, se apresentem, dê oi pro pessoal lá. Saião, você começa com essa câmera aqui. Suas credenciais. Bom, eu sou o Luiz Saião, amigo do Vilela, a credencial mais forte aqui, né, e do Rodrigo, né? Na verdade, eu sou hebraísta, teólogo, né, que estou ligado ao contexto de tradução bíblica, de atuação pastoral e também na área acadêmica, hoje especialmente ligado com a faculdade Batista. Vocês vão todo dia aí, velho. Todo dia que você ligar no Vilela, tá ele e o Rodrigo Silva, a gente sabe quem é. Eu não sei direito, mas eu sei, cara. Não lembro o nome dele, mas a gente sabe quem é. Palavras para dizer isso. Então, né? Vale no sentido que eu acho que ela domina muito mais a mente. A linguagem, ela exige que você seja um sujeito ativo na história. É um código. Se você não sabe decodificar esse código, então, você já não tem acesso a ela. Mas né? você é um convite à interpretação. Sim. Ela é um convite ao pensamento, é um convite ao elemento ativo. Então, o que eu tô dizendo, Saião, desculpa te interromper, sim, é que a imagem ela é universal. E a palavra não. A imagem pode até passar por interpretações, mas ela é muito mais determinante no pensamento. Enquanto a linguagem não. A linguagem abre um caminho que é um convite à sua participação ativa. Então, esse negócio de que o povo de Israel tem, que são elementos assim sagrados, que são absolutamente impossíveis de serem tomados. Você tem um santuário, alguém pode ir lá destruir. Você tem uma figura de uma divindade ou de um poder X, alguém pode interferir. Alguém já, na Record, quebrou uma santa uma vez, lembra isso? Então, coisas do passado e não muito sábias, né? Mas o que você tem? Se você tem em Deus o seu nome, né? Se o templo maior de Deus é o tempo dedicado a eles, por isso que na Bíblia hebraica a importância do tempo que está ligado à linguagem, o Shabat. Quem que pode levar o Shabat? Quem que pode levar a palavra divina? É impossível. Quem que pode tomar o nome de Deus de alguém? Então, são tesouros inalienáveis e que em grande parte são o segredo da fé que atravessa a história de Israel e a história da tradição cristã também. Então, assim, a sabedoria, a tirada desse negócio é simplesmente fenomenal. Pelo que entendi direito, o lance do verbo, né? Eu sou o verbo. O verbo é ação, é movimento, é por causa disso eu não consigo, eu não posso colocar Deus em um substantivo, ele é verbo. Qual é o significado? Na verdade, verbo é a tradução, né? No princípio era o verbo, e a gente entende verbo no sentido assim, sempre de ação. Mas você pegar no latim verbum, é até um falso cognato, traduzir verbo por verbo. Ah, é? Porque em latim verbum é uma palavra.
A gente não fala, quando a pessoa fala bobagem, fala assim, tá falando verborreia. Verbete. Termo. Deus era um gerúndio daqui a pouco também, cara. Deus era um infinitivo. Mas no grego mesmo, a palavra que aparece é logos. Enarrenrologos. A gente tem uma essência, né? Logos, tem o éter, tem uma coisa aí, já expliquei, né? O princípio era o logos. E o logos é uma palavra, como o Simon falou, uma palavra comunicada, é uma palavra que monta diálogo, diálogo através da palavra, monólogo. Mas ainda tinha uma coisa mais profunda do que o logos grego. Porque João, embora ele esteja escrevendo em grego, ele, ou a quem o auxiliou a escrever o quarto evangelho ali, que é interessante essa questão da autoria, né? Porque o quarto evangelho é uma peça de arte ali, grega, muito bem feita, mas existem uns 13% do evangelho de João que é semitismo. Então você vê que ele está dialogando com o mundo hebraico. Cabeça hebraica. E aí ele tem uma palavra ali forte que é a davar. Que é palavra em hebraico. E quando João escreve isso, é curioso porque provavelmente o evangelho de João é escrito no contexto de Éfeso. Em Éfeso teve no 6º século a.C., Heráclito, que foi um camarada que passou por lá. A gente só tem fragmentos dos livros de Heráclito, não tem a grande peça. E Heráclito parece que dialogava, olha, fazendo um trocadilho, dialogava muito com a ideia do logos. E quem que era o logos para Heráclito? Parece que lá Heráclito falava, é ele que falava assim, não se pode atravessar duas vezes pelo mesmo rio, porque tá tudo em movimento. Então Heráclito tinha algumas coisas da filosofia dele que a gente consegue recuperar. Primeiro, a ideia de movimento. O ser é ser movimento. Segundo, tudo que existe veio a existir por um elemento ígneo que ele chamava de logos, e esse logos tinha que ser o intermediário entre uma divindade absoluta e uma criação que não era absoluta. Porque essa divindade absoluta, eu estou tentando traduzir em linguagem moderna o que Heráclito falou, ela não precisa de nada, então para que ela iria criar? Então entre essa divindade absoluta e uma criação não absoluta tem que ter um intermédio. Como não precisa de nada, porque tem que criar? Ele não tem a limitação, não tem a surpresa, porque ele é absoluto. Ele precisa criar a surpresa para existir, para se mover. Senão ele tá na morte, no ponto zero. O todo é o começo, é o final. Médio ali, intermediário, uma ponte. Essa ponte é o logos. É a palavra. É a palavra. E esse logos, essa palavra... Posicionamento no abstrato. Tudo, se eu sou o éter, tô em tudo, de onde eu vim, pra onde eu vou? Já tô onde eu estaria. Então eu fico queimando no meu movimento. A sensação de agonia, de vazio, de parado. E aquela sensação de agonia já tá sendo observado por um outro lado. O vermelho queimando, o azul já tá do outro lado ali, e o violeta tem as duas emoções na mão. E tudo aquilo é a luz. Então a consciência passa pela jornada da luz, que tá lá o tempo inteiro. Só porque você não para de passar. Esse é o átomo, esse é o sistema solar, esse é o percurso. Conforme se acelera, é um tom, uma emoção. São as experiências da vida que nós estamos tendo. Quando você posiciona o éter, quando você pega o abstrato e dá forma, aí você já tem essa característica de logos, de um discernimento, né? Uma coisa mais lógica, uma vontade, uma intenção, né? E aí, não é isso que o verbo faz? Você não pega o abstrato, é um som, bomba. Eu junto com uma intenção, ó, amar. Eu pego referências, inclusive o nome de Deus é a essência disso, que eu vou falar vou mostrar pra vocês no curso lá sobre o nome de Deus, e ninguém aí fala certo, não tem nada a ver com nada disso aí, eu vou explicar o porquê tudo isso aí tá aí, e pode chamar Deus de tudo isso, Deus que fez os idiomas, e que importa a sua intenção. Mas a expressão sagrada e secreta tem um motivo pra ser como é, e continua secreta, isso eu garanto. Ele está em toda parte, mas nós não o vemos, nós vemos as suas ações. E isso estava impregnado na cultura de Éfeso, porque Heráclito era de Éfeso, assim como, sei lá, de onde que era o Monteiro Lobato? De Taubaté, né? Taubaté. É como em Taubaté, Monteiro Lobato, o Renato Aragão em Sobral, todo mundo falava daqueles porrentes ali, né? Penápolis, né? Então é por aí. Deixa eu me incluir, né? Então, Monteiro Lobato, provavelmente João, partindo do conhecido para o desconhecido, para pregar para os seus contemporâneos, ele cita frases muito análogas às de Heráclito. Porque Heráclito, como todos os filósofos pré-socráticos, estavam procurando o princípio de todas as coisas, o arrê. O que justifica a existência? Como Parmênides dizia, por que há algo ao invés de nada? E cada filósofo pré-socrático dizia uma coisa. Um dizia... É muito infantil e binário, né? Que a humanidade tem lá embaixo. Você transborda pro quântico, alguém você já vê, fala, eu só tô falando do início porque eu tô no todo. É igual você ficar lá no violeta falando, de onde veio esse vermelho? O cara tá ali dentro olhando, esse vermelho surge do nada aqui no escuro, a onda mais longa, mergulhando na escuridão. De onde vem esse vermelho? Mas o violeta sabe que o azul tá ali do outro lado. O vermelho tá lento, ele já acelerou, laranja, amarelo, verde, já tá no azul aqui, ó. E o azul reiludindo o vermelho aqui, vira o violeta. E o vermelho tentando as emoções da lógica azul também é o violeta. Tá aqui, ó. Então pra quem tá aqui fora, eu vejo o início ali, ó. Ou o fim ali, ó. Não tem um sem outro. Pra quem tá lá dentro, de onde veio?
essa água aqui? Você vai falar, você tá na água. O peixe vai falar, que água? O peixe não sabe que ele tá na água, ele só viu aquilo. Ele tá ali dentro, mas pra quem saiu já vai ver, olha, a água e o ar. Ele tá ali na água, ó. O cara vai falar, que água? Como pode? Por que existe isso aqui? De onde vem tudo isso? Por que tudo é isso aqui? Anaximandro dizia que era o ar, o outro que era o apeion, que era a água e tudo. E o Heráclito falava que era o logos. Aí João pega e fala, eu vou parafrasear, João, tá? Heráclito estava certo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Só que tem uma coisa que Heráclito não contou pra vocês. O logos... Tá vendo? Isso que ele falou agora é totalmente confuso na teoria deles mesmo. Só que é perfeito na nossa. Ele acabou de falar o que eu falei, só que pra eles refuta eles mesmos, né? Deus estava então com o verbo e era o verbo. Lembra que a gente falou de um lado, outros dois são um e... A conscienciologia bate perfeito com o átomo como prova, o sistema solar como prova, as cores como prova, os tons da música como prova, as formas como prova, a simetria como prova, as flores como prova, o sol como prova. É inegável o que a gente ensina aqui, tá nesse livro, leia tudo. Inclusive o que as religiões falam. Tudo faz sentido aqui. Agora, pra eles mesmos só tá falando, né? Porque fica meio estranho, por isso que tanta gente vira ateu. Se fez carne e habitou no meio de nós. Eu o conheci pessoalmente, tive refeição com ele. Se vocês me derem licença, vou contar a história dele pra vocês. Houve um homem chamado João Batista e tal. E aí vai lá. Então ele vai dialogando toda essa questão do logos como esse princípio ativo, criador, mantenedor de tudo que nós somos. Mas vamos falar antes de Deus. A relação do ser humano com o divino, com o Deus do trovão, o Deus da fertilidade, a deusa da fertilidade, não tinham nomes essas entidades? Então, é interessante, né, o que o Rodrigo mencionou aqui, falando dessa conexão do Evangelho de João com o mundo grego. É a mesma coisa. O Deus de Israel é um, mas para cada emoção, para cada tonalidade, para cada cor, tinha um nome. Aí você ia ter 72 nomes de Deus para cima, 72 nomes de demônios para baixo, 144, 12 de cada 12. Tem também para Israel. Tá lá escrito, Deus está no centro dos deuses. Tá escrito no Antigo Testamento. Tem no mundo pré-socrático até uma tentativa de sair dessa ideia que significa a divinização da natureza. Quer dizer, você vê as forças da natureza, claro, e não entende o que está acontecendo, tá caindo o trovão, é o Zeus que está jogando o raio lá do Monte Olimpo. Então, esse pensamento animista e politeísta é assim comum em grande parte das diversas comunidades humanas através da história. O que acontece? A filosofia grega chega um momento e fala, parece que isso não explica de fato a realidade. Então ela vai num caminho de uma abstração. E essa ideia é o seguinte, qual que é a referência que justifica a diversidade do mundo? E eles vão em busca desse arre, desse logos, tal, para estabelecer essa realidade. É interessante que a unidade na diversidade é o caminho do pensamento grego. No pensamento hebraico, de certa forma, a mesma questão está presente. Só que a referência de unidade é Deus, o Deus único, que coloca sob a sua existência, o seu poder, a sua soberania, toda a explicação da experiência humana, de toda a realidade no tempo e no espaço. Agora, apesar do Logos estar, porque é uma coisa impressionante em João é que ele atira dos dois lados. Nos dois mundos, grego e hebraico. E no mundo hebraico, aí tem mais essa pegada dinâmica mais forte, porque apesar da palavra davar, o que os estudiosos sugerem é que talvez João está pensando em memra, que é uma palavra aramaica que tem a ideia da palavra em ação. Da palavra. E por que esse elemento em ação está lá? Porque quando Deus revela o seu sagrado nome, que é YHWH, coloca pra gente aí. YHWH, que é o Yahvé, e Jeová, então a gente pode depois falar essa questão detalhes sobre isso. Esse nome, que acaba sendo uma referência menor da famosa... Por que tem essas variações? Yahvé, Jeová, Yahu, Yahweh, Iaé, Ihu, Iawa. Tudo isso vocês vão entender inegavelmente, porque e vão ver a expressão real que ninguém sabe. Quer dizer, sei lá, você tá na Etiópia, deve saber. Frase de Êxodo 3,14, que é RE, Asher RE, por definição, ele tem um elemento dinâmico. Falou RE, é tipo, eu serei porque eu serei, em hebraico. Alguns colocam RE, outros Raiá, né? Porque um é o eu sou, o outro serei, né? Então, eles ficam nessa discussão, porque é um paradoxo, né? A gente expliquei agora há pouco. Porque Deus, né, muito além de ser entendido apenas pelas categorias, vamos dizer, helênicas ou gregas, ele não é somente aquele que é a essência de tudo, é aquele que, como bem a tradição hebraica e muitos outros falam, ele é o eterno, ele está agindo na história. Tanto é que a tradução é eu serei o que serei. Isso seria uma tradução literal. Eu serei o que serei. Porque ele sabe, eu sou, né, mas no hebraico eu serei o que serei, estarei continuamente sendo. Ou eu virei a ser aquilo que eu determinar. Entendi.
E isso faz muito sentido, por quê? Porque Israel... Essa escrita? Exatamente. Aí ele manda bem na expressão. É que não dá pra expressar igualzinho, mas é mais ou menos isso. Velho manja de idioma. O Yud, Rei, Vav, Rei. Aquele primeiro... Ó. E é engraçado que quando você para pra olhar isso aqui, tem tanta coisa. Eu já expliquei, já ensinei pro pessoal aí algumas coisas disso aí no... Quem é membro tem acesso. Mas quando você vê aqui esse... Ó, Yud, Rei, Vav, Rei. Esse Yud significa, na essência da palavra, quando você puxa lá atrás, significa mão, né? Rei significa furo. Vav é prego. Né? Mão, furo, prego na mão. Eu contei uma historinha como o alfabeto hebraico conta a história do Messias. E tem aí pra membro quem quiser ver. Mas tem nada a ver com a expressão do nome de Deus. Eu vou mostrar pra vocês depois. Ó. E o que isso tem a ver é incrível mesmo. Eu queria poder falar aqui, que eu não vou mesmo estragar algo que se manteve tão sagrado até agora. Ninguém falou, vou ficar falando. Deve falar, sei lá. Eu nunca vi falarem certo. Eu vi um etiopiano, um antigo. Não vi mais. Essezinho pequeno. Vem de direita pra esquerda. Esse aqui é um Y. Esse tipo um tio, uma apóstrofe. Y, o outro é H. H. O outro é W. O outro W. Vou explicar isso também, de não falar o nome de Deus em vão. Primeiro, não tirou o sagrado, tudo isso é óbvio que todo mundo sabe. Mas eu vou explicar algo muito mais profundo sobre isso, mas que não tem como eu explicar aqui sem falar o nome, né? Eu vou ter que... Eu vou fazer Vou explicar certinho na essência do hebraico, porque a expressão daquilo, e vou... Depois eu vou mostrar pra vocês lá, vai estar intérito pra vocês, não vai precisar gastar dinheiro, né? É o quê? É a terceira letra? A terceira, da direita pra exatamente, é um colchete, na verdade. Tem duas letras iguais, então. Exatamente, é o H. Tá. YH, W. É que não há vogais ali, essa é a questão. Por isso que a dificuldade de saber. Depois a gente... Então, aí o que aconteceu? Eles foram lá, isso aqui, na essência, não tem vogal, então você não tinha como saber como falar. Porque eles acrescentaram depois uns pequenos pontinhos, né, uns detalhezinhos, que em Adonai, quando você pega o de Adonai, por exemplo, né, que tem aquela relação, tem os nomes de Deus, você vai ter o meu Senhor, aí vai ter El Shaddai, aí vai ter um monte, depois eu vou explicar isso pra vocês. E eu já expliquei boa parte, nesse curso eu vou ter que falar disso mais, né? Então você pega, eu até tem que ter como, no curso eu vou mostrar que era bom ter como desenhar, mas você pega as vogais de Adonai e coloca aqui em cima, ó. Aí você vai ler, você vai começar a ler diferente, você começa a ler, aí você vai puxar pro O, por causa do Adonai, vai estar um pontinho aqui, vai ficar Yahro, né? Enfim, depois eu explico, vou estragar aqui, deixa eles falar, vai que ele explica isso também, viu? Vamos falar essa questão da pronúncia. Tem uma discussão, assim, vamos dizer, linguística sem fim. Chato, né? Vai ficar chato pra vocês não estão entendendo nada que eu tô falando, eu acho. Depois eu mostro no curso direitinho. Nesse negócio aqui, depois, se o pessoal quiser ficar doido, a gente fica junto, né? Mas esse entre eu serei o que serei, eu sou o que eu sou, ou eu... Antes, é só interessante o contexto. Essa frase que ele falou em hebraico, ela aparece quando Moisés, na sarça ardente, pergunta: quem é o Senhor? Para que eu vá lá. Ele tem um diálogo com Deus na sarça ardente. Deus aparece. Deus fala assim: diga ao povo, na tradução em português, assim, que o eu sou, né? Que não é bem uma tradução, porque no hebraico não tá eu sou o que sou, assim tá na tradução, mas literalmente no hebraico é eu serei o que serei. Ou como o Céu falou, eu virei a ser aquilo que eu virei a ser. Ou seja, eu sou um ser, um ente. Aliás, essa é a palavra até boa. Se você quiser transformar isso num substantivo, o substantivo ente caberia bem, porque embora as pessoas não entendam bem, ente é a forma substantiva do verbo ser. Sim. É o ente, aquele que está sendo, constantemente sendo, eternamente sendo, ativamente sendo. É o particípio presente do latim que virou substantivo em português, né? Mas o lance é o seguinte, porque, veja, a tendência da gente, quando lê essa frase, é pensar de maneira ocidental e grega. E num certo sentido, sim, Deus é aquele que é, no sentido em que todas as coisas só são a partir daquele que é referência absoluta. Mas, contextualmente, o texto tem dois elementos muito mais poderosos e importantes, porque o que está acontecendo? O povo está sendo libertado do Egito e Deus vai fazer uma aliança com eles e Deus vai estar no meio desse povo. A teologia do livro de Êxodo enfatiza a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Deus fala com Moisés, ele diz: eu serei com você. Ou, se a gente em português tem isso, eu estarei com você. Então, nesse sentido, essa ideia de eu sou o que sou não é só uma
descrição que a gente chama teológica, definição de Deus dicionaresca. O sentido é que a minha presença está com vocês porque o contexto é de aliança. Deus, diferentemente do que acontece no mundo pagão, resolve estender uma mão de amor e misericórdia para com Israel e liberta o povo do Egito. Aliás, estamos na semana do Pessah, da Páscoa judaica, acontecendo exatamente agora, e quando ele faz isso, ele está dizendo, olha, eu vou estar no meio de vocês, desfrutando da minha presença por causa dessa questão da aliança. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é de onde vem essa situação. Eles estão sendo libertados do Egito. E no Egito, o conflito lá é de natureza teológica. Faraó é uma divindade, todo o elemento é um conflito entre o Deus único e verdadeiro que liberta Israel, desses deuses do panteão egípcio, cuja referência maior é o Faraó. Quando Deus faz isso, o que ele está dizendo? Eu serei o que eu determinar ser, quer dizer, eu sou incontrolável, eu sou soberano. Ninguém, por isso que Deus tem nome, Deus não pode ser definido pela imaginação humana, porque ele é Deus de verdade. E nesse sentido, ele determina, ele é soberano, ele é incontrolável, ninguém faz negociata com Deus, ninguém trata como acontece no ambiente pagão. Então, nesse sentido, a frase, o nome de Deus, porque aqui é interessante, porque quando você pega o hebraico, a frase que ele fala em Êxodo 3,14, ele diz, Erie asher erie. Erie é uma frase em primeira pessoa, eu serei o que eu virei a ser, o que eu determinar ser. Essa frase vem da raiz desse verbo, que é um verbo ser, né? Isso aqui é como se fosse a mistura do presente, passado e futuro, do verbo que é chamado hayá, e alguns discutem se no passado ele era havá. O que ele está dizendo aqui é, ele será. Porque aqui é uma marca de terceira pessoa, começando com a letra Iod. E por isso que quando Moisés, ele se apresenta a Moisés, ele diz, eu serei o que virei a ser, eu virei a ser o que eu serei. O que eu vou dizer para os outros? Quem foi que me mandou foi aquele que é. Por isso que eu acho que é quase impossível traduzir isso de maneira perfeita, mas eu acho que as traduções judaicas, a tradução francesa, escolheram o que eu acho que é a coisa que mais se aproxima. Mais adequada. Ah, mas tem a frase, eu serei o que serei, sou o que serei, ou então, eu sou aquilo em que me transformarei. É difícil expressar isso, mas vocês entendem na essência. Eu vou explicar isso melhor pelas letras também no curso lá, quando tiver que expressar. E aí depois ele fala o tetragrama, né? Aí então tem essas duas coisas. E é como que isso é dito. Então você vê que ele fala normalmente no ouvido, né? Quando tem cenas falando disso. Pode é chamar Deus de o Eterno. Tá. Tem duas coisas que eu queria pontuar nisso que o Sam falou, que são interessantes. Lembra que ele mencionou num determinado momento assim, nós lemos com a visão grega. Se nós hoje, no século XX, lemos com a visão grega, imagina aqueles que já falavam grego. Claro. Então, isso demandava que os autores do Novo Testamento, mesmo escrevendo em grego, explicassem algumas frases ou dessem descontinuidades para corrigir o mundo grego. Eu vou dar um exemplo. O próprio João, ele dialoga numa intertextualidade com Heráclito ali, mas ele tem rupturas com Heráclito. Ele mostra... Ele começa o diálogo de um ponto conhecido. Vamos falar sobre Logos? Quero. Porque o Saião é de Éfeso. Eu estou ali, eu quero evangelizar o Saião, né? Saião, vamos pensar sobre Logos? Opa, agora. Pra agora. Se eu falar com ele, vamos falar sobre Jesus? Não quero não. Vou começar com Logos. Mas eu mostro a disruptura. E quando eles escreviam em grego, às vezes eles pegavam até frases... É verdade, Moisés também, né? Abraão negociou e Moisés também. Ele falou, pô, você vai matar todo mundo aqui no deserto? O que vão dizer do Senhor? O Senhor tirou todo mundo do Egito pra matar todo mundo aqui no deserto? Aí Deus falou, pô, e o verbo é isso, né? Ter troca de perspectiva. Aí Deus tá vivo, né? Agora, quando ele quer dizer ele é o que será, é no sentido de que a vontade dele está em cima da estrutura lógica e simétrica. Se ele se movimentar, todas as cores se movimentam. Se o violeta se mover o vermelho e o azul ali, todo o degradê se move junto. Então a lógica, a coerência anda com ele, a coerência é ele. Isso é uma coisa muito delicada de se entender. E é só por isso que a Cabala e os talmudistas não conseguem dominar tudo. E nem ninguém, nem o próprio mal instinto do Sherlock Lucifer, nem a lógica robótica, nem o animal, nada. Deus é livre. Porque ele se move, a estrutura se move com ele. E quando a gente aprende isso, a gente se soma nele. Graças a esses mergulhos, por mais contrastantes que pudessem ser. Eles reforçaram a solidez. Análogas em grego, mas mudavam o formato delas de propósito. Por exemplo, existem alguns, como fala, o pé da estátua? Pedestais? Pedestal. Eu conheço pelo menos 3 casos na arqueologia, 2 de pedestal, 1 de escrito, onde Zeus é descrito como aquele que era, que é e que será. Ah, é? Aquele que era, que é e que será. Quando você vai no Apocalipse, é interessante... O livro Lúcio explica tudo isso. Por que estava escrito isso em Zeus? O azul, né? De onde vem Deus, a palavra. Tudo isso o livro Lúcio explica, você vai entender tudo. O que faz você virar ateu, o que te faz ficar com dúvida de Deus, é o contrário, vai reforçar sua fé nele. Vai falar, caraca, tudo se encaixa, faz todo sentido agora, é isso.
que João, ele fala um pouquinho diferente quando ele fala do Deus verdadeiro e fala de Jesus também, apontando a divindade de Jesus como esse Deus verdadeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, aí você espera, e que há de ser, e que há de vir. Isso é muito interessante. Porque ele quis mostrar justamente essa ideia hebraica, que Deus não é um ser que é, assim, parado. Sabe aquele camarada que não ajuda nada? Sim. Ele tá só parado ali do lado, se o ladrão vier roubar, ele não faz nada. Não, Deus não é aquele que só está ao meu lado, ele está conosco. Ou seja, não é aquele camarada... Ele tem essa mania de achar que Deus é a abstração. Não, a abstração se moveu, se orbitou, se densificou, átomo, repetiu mineral, repetiu vegetal, repetiu animal, repetiu, olhou de frente o todo. E é você, a imagem e semelhança. A vida é isso é tudo. Sem isso aqui que nós somos, tudo é um mar de movimento, um mar de átomos, nem isso teria nome nem definição. Aqui é tudo, a imagem e semelhança do todo, só existe aqui. Qualquer outra coisa é comparada com a nossa solidez, e só existe a partir de nós, a imagem e semelhança do todo se comparando consigo mesmo. É isso. Pai, Filho, no todo, eternamente, o Espírito, o movimento, nos seus ângulos comparativos, as cores, num degradê infinito que se reforçam na solidez das mesmas 7/12, de onde vêm para onde voltam. E esse é um fato para qualquer cientista calar a boca. Tem gente que tá com você, mas não significa nada. Não, Deus não, ele está com o povo, ativamente com o povo. E a segunda coisa que eu queria pegar carona nisso do Saião para comentar, é que a gente não pode esquecer, agora eu vou entrar com o lado arqueológico, que quando Moisés tem todo esse diálogo com Deus na sarça ardente, que ele revela o nome dele, o tetragrama, a gente chama de tetragrama sagrado. Acho que não foi falado isso ainda, né? 4 letras. Tetra, 4. Grama, letra. Então, tetragrama sagrado. Quando Deus revela tudo isso para Moisés, lembremos que Moisés tinha um background egípcio. Ainda que até os 12 anos fora criado por Joquebed, pela mãe dele, mas que também estava como ali no Egito. Então Moisés tinha mais influência na língua egípcia, e muito da cultura egípcia ficou sobre Moisés. É como um japonês aqui que mora ali em São Paulo, no bairro da Liberdade, para a tristeza do Saião, ele é corintiano. Que isso? É japonês, com o nome de Shitaro, mas o corintiano fala assim, o time perdeu de novo. Mas é japonês, com ele repuxadinho e tudo mais. Então muitos dos judeus que ficaram ali séculos no Egito, eles se aculturaram do Egito. E no Egito tinha alguma coisa interessante. É curioso até que a palavra egípcia... Não tinha japonês vida louca, lógico que tem, cara. Esse japonês corintiano aí deve fazer os corre danados. Mancada, cara. É Ren. Nome. Em egípcio é Ren. Sou corintiano também, Você escreve como se fosse uma meia-luazinha assim, uma ondinha. Ren. Quer dizer, não acompanho mais nada. Não acompanhei poucas vezes na vida. Quando eu acompanhei, o bagulho ficou louco, bombou. Em hebraico é Shem. Olha que interessante. Só que no egípcio, você saber o nome da pessoa era ter domínio sobre ela. É que eu acompanhei e resolvi tudo que meus amigos me zoavam. Meus amigos zoavam. Não tinha estádio, não tinha Libertadores, não tinha Mundial, né? Resolvi tudo isso nos meses que eu participei. Deus, obrigado, senhor, mas foram momentos bons, né? E ainda veio o Ronaldo de quebra aí. E o Roberto Carlos. Eu tava lá, participei, vi direto lá. Enfim, né? Dobramentos de família lá, calhou. Mas também nunca fiz muita... Eu sempre tive ligado na minha missão, nessa minha loucura que sempre me perseguiu. Eu nunca consegui me dedicar a nada teatro, assim. Sempre tava viajando nas minhas coisas. Eu sumia e... Sempre assim, né? Nunca estive muito lugar nenhum no teatro lá. Então, tanto as pessoas como os deuses normalmente tinham 2 nomes. Um nome real e o nome de guerra. O nome real era aquele nome que se eu souber... O nome de guerra é Sandrinha. O nome eu tenho domínio sobre você, na magia. Então por que tem esse negócio que o nome real eles escondiam. É pela cultura deles. E as divindades também tinham um nome secreto. Tinha até a deusa Shenbet, que protegia os nomes das pessoas. Então, só os sacerdotes podiam pronunciar o nome real dos deuses, das divindades. Porque se eu sei o nome real de Osíris... Eu tenho poder sobre Osíris. Então, de certa forma, assim como João, no Novo Testamento, tinha que corrigir muita coisa da cultura grega, Moisés também tinha que corrigir, ou melhor, o próprio Espírito de Deus tinha que corrigir na mente do Moisés, ainda egipcianizado, não sei se existe essa palavra. Gostei dessa palavra. É isso aí mesmo, egipcianizado. Se não existe, acabou de ser criado. Ele tinha que corrigir algumas coisas. É por isso que, a meu ver, eu vou citar 2 exemplos aqui, eu queria ter a opinião do Saião, não sei se ele concorda. No início, você vê que Deus, embora ele revele o nome, mas ele segura um pouco, ele não fala de cara o nome dele. Sim. Por que você pergunta, né? Como que é a sequência do diálogo? Porque Moisés pergunta, qual é o teu nome? Mas com toda a cultura egípcia atrás, Deus fala, meu nome é tal, né? Hashem, então eu tenho poder sobre você, não. Diga ao povo. É uma resposta meio enigmática.
E, a meu ver, então eu vejo isso, que Deus não deu de cara o nome, porque na mente de Moisés podia pensar que tinha domínio sobre aquela divindade. E a segunda, por isso que também no livro do Gênesis, uma das causas, não é a única para mim, Deus não revela o nome dele de cara no primeiro capítulo. Sim. O nome vai aparecer depois. Como que é no primeiro capítulo? No primeiro, Bereshit bara Elohim, chama Deus de Elohim, que é um nome genérico, Deus. Deus não, deuses, né? Elohim é deuses. Eloá é Deus em hebraico. Elohim tá no plural, ele sabe disso. Tá bom. Também significa, eles falam que significa divindade, mas quando vai falar de deuses pagãos, também fala Elohim também. Normalmente é o verbo acompanha, né? Plural, aqui. Ali não, eles dão a entender que Deus é esse todo, aqui quem estuda na escola sabe o porquê, né? Em relação à luz, que é uma, mas é todas as cores também. Então é um plural para que também fique definido que ele não é só mais um Deus entre outros. Mas Elohim é no plural, significa deuses. Depois, lá quando fala depois da criação do Shabat, que descansou o Senhor, aí que aparece, a partir do 2.4, né? Que aí que aparece o tetragrama sagrado de Deus. Com Elohim. Que aí alguns críticos, eu não concordo com essa teoria, vão dizer que são dois autores diferentes, dois documentos separados. Pra mim, não. Se o nome de Deus aparece de cara no começo, os hebreus que recebem aquilo podem pensar que, opa, então esse é o nome dele, vamos. Não. O nome dele vai ser revelado no segundo momento, para mostrar a intimidade dele com a aliança com o povo. Ou seja, eu amo tanto você que eu vou revelar o meu nome secreto pra você. Aí, tá vendo? Como que eu vou contar essa porra, velho? Nem vou mais fazer esse curso não, agora depois dessa. Fodeu. Valeu, viu, Rodrigo Silva? Só você, né? Que vende tudo e fica ricão. Eu não ia nem vender, ia ser intérito, mas pelo menos ia ser legal. Eu não vou agora nem vou mais depois dessa. Mas não pra você pensar que tem domínio sobre o meu nome, como os egípcios pensam que tem domínio sobre... Ou várias outras divindades. É o que ele falou. Eu sou o incontrolável. Em que sentido? Não é que Deus é um louco desvarrido. É que ninguém pode me dominar. Ninguém pode me dominar. Porque eles tinham esse aprendizado de trazer espíritos, alguma coisa. Agora eu tô falando sério, agora eu tô confuso agora. Me pegou. Alguma coisa pra os egípcios, pelo menos. Eu não encontro isso em Ugarit, mas os egípcios. Ninguém fala, ninguém sabe. É um bagulho mó louco. Eu falo, caralho, e agora? Eu tô tentando fazer isso especial, mas acho que não tá o suficiente. Vou ver direito esse negócio aqui, meu. Mas eu quero que, o pessoal daqui tem que saber, pelo menos os mais leais. Por isso que eu ia deixar só depois de 3 anos, tinha que ser 7. Só quem tá desde... Não sei, velho, agora eu não sei. Aí, valeu, Rodrigo Silva, é nada, mas valeu mesmo. Vai que... Porra, Deus fala através daqueles que o amam. Ou o nome exatamente, mas a lógica do paganismo é que você descobrindo como a divindade funciona, seja pelo domínio do nome de outra maneira, você faz ela funcionar. Isso é verdade. Quer um exemplo claro disso? Música. Porra, foda. Na teologia do Antigo Testamento, só tem 2 motivos. Mas e se acontecer uma coisa comigo? Eu queria que Deus me livre, né? Acho que não, mas e se eu tiver que me aposentar? Alguém tem que saber mais isso, velho. Você tá louco? Pelos quais você cultua ao Senhor com música. Você cultua a Deus por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Olha a dinâmica de inovação aí. Então você tem os verbos de todá, que você agradece a Deus. Então são esses 2 motivos. Eu cultuo a Deus com música pelo que ele é, a essência dele, e pelo que ele faz. Ponto. Não tem um terceiro motivo. Só que no paganismo não era bem assim. Mas Deus sabe o que faz, né? Mas eu também tento participar da vida, né? É fácil falar, foda-se, Deus cuida, Deus resolve. Eu tô vivo com ele. Quando eu era teimosão, não era o que eu fazia? Eu não queria não precisar dele? Não passei tanto tempo não querendo precisar dele? Não se mete não que eu sou foda, que eu resolvo, não é? Porra, aí não dá um monte de merda, não dá um monte de coisa. E aí você finalmente admite que precisa dele. E agora também vou virar um parasita? Não, eu aprendi alguma coisa sendo um merda, um egoísta orgulhoso de bosta, querendo fazer tudo sozinho. Eu aprendi alguma coisa. Deixa eu ajudar o senhor. Deixa eu sofrer com o senhor um pouco. Querer sua luz, todo mundo quer. Quantos o senhor tem aí que quer sofrer com o senhor? Esses eu sei que são raros. Esses que o senhor ama. Por exemplo, o culto de Ashera. Lá no museu a gente tem algumas Ashera e eu tenho um chocalho. De Ashera. Legal. O chocalho era o seguinte, eles faziam muitos cultos com teatros. E não é sofrer de uma forma idiota, de uma forma estúpida. Aqui, senhor, tô sofrendo, me batendo à toa. Não, eu quero estar bem, eu quero sorrir, eu amo a sua paz, eu amo a sua presença, senhor. Mas onde eu tiver que ir para levar sua luz na escuridão, eu irei, justamente pelo amor que tenho nela, jamais me perderei. Confundo, não posso ir. Esse é o paradoxo que os justos sofrem. São os únicos que aguentam encarar a injustiça e vencer. Né? E como a gente vence com a humildade. A gente vence perdendo depois de achar que ganhou. A gente ganhou de Deus. Realizei o que eu queria, que eu vou pra lá. Agora não, se Deus não aceita, não. Aceita aquele que eu quero. Você só vai se ferrando. Por lutar com Deus e ganhar, você perde. Quando você perde pra ele e fala, o senhor tem razão. É aí que você ganha.
E aí também não vai parasitar, né? Você aprendeu a aguentar alguma coisa, ajuda ele ali a trazer outros. Não fica ali, agora eu vou ficar aqui. Essa é a questão, né? A gente faz aqui, se junta cada um de um lado, a gente amplia pra trazer mais, amplia pra trazer mais. A gente podia se juntar aqui, fazer um flow da vida e ficar rico aqui, prosperando. De boa. Sem querer ampliar pra ninguém. Vamos fazer um negocinho ali, pegar um prédio em algum lugar lá em São Paulo, levar convidado, vamos ficar rico e curtir a vida. Era fácil pra nós hoje. A gente troca nossas alegrias aqui, só a gente sabe que a gente aguenta uns com os outros, às vezes, sabe, é difícil o abstrato, escuridão, cada canal que cai, cada vez que a gente recomeça, cada vídeo que a gente posta, sempre tendo que focar a verdade, independentemente do prejuízo que a gente sabe que pode dar, que dá. Porra, não é fácil, cara, ajudar Deus, é por isso que são tão poucos. Seria fácil a gente estar tendo prazer, só que o que isso não ecoaria? Agora, quando você constrói com Deus, você está construindo com ele, com as dores, só sobra o ego positivo, só sobra depois a obra para você. Você chora um pouquinho, mas você vai ser consolado, você tá com ele. Agora ficar sorrindo ali enquanto os outros estão caindo, sofrendo, sangrando, vai sobrar depois um contraste para você. Para os deuses, e cantando e teatralizando com máscara. Tanto é que eu tenho lá no museu também 2 máscaras cananitas e alguns ídolos. E aí eu explico, quando Deus fala no mandamento assim: não farás para ti imagem de escultura nem semelhança, Maseba. Tá falando de máscaras também. Máscaras, porque eles faziam teatro para os deuses, e o teatro, você sabe, quanto mais sangue. Não, mas alguém deve saber, eu sei que deve saber, mas é o que eu falei, eu só vi etiopano. Eu tô falando de nós, do Brasil, né? Aqui no Brasil não sei não se alguém sabe, velho. Só se for algum judeu muito foda aí, eu não sei. Sexo e violência, mais atrativo ele é. Claro. Lembra do caso do Herodes lá, quando a menina dançou pra ele falou assim: minha filha, se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. Então, na cultura pagã, o culto aos deuses funcionava assim: vamos fazer um show pra eles tão bem feito, que depois do espetáculo, eles darão o que a gente não pode nenhum nem outro, né? Você queria ser grande, aí se ferra, agora quer ser pequeno. Aí, pô, tem que ajudar Deus com o paradoxo, né? Não adianta, agora que você aprendeu a segurar, sofrer, ficou forte, vai, né? Tem experiência, tem que ajudar a expandir a coisa. Eles vão ficar quase que, acho que eu posso usar essa palavra, hipnotizados pela nossa arte. É diferente do mundo judaico. Então, mais uma vez, até o louvor dos pagãos era uma maneira de manipular a divindade. Eu acho que ilustra isso aí. Tem um negócio bem problemático nisso que as pessoas não percebem. Quando você simplesmente tem Deus, assim, revelado de uma maneira direta, você transforma Deus em objeto. Quando você diz, Deus é isso, Deus é, então você coloca ele como um objeto que você pode lidar com ele da maneira que você bem entender. A gente não, a Conscienciologia não, pelo contrário, você entende o que Deus é, entende que ele está na limitação, né, e no absoluto, e só na comparação ele vive, eis as cores fluindo na espiral que somos nós o povo. Você entende isso em tudo, povo, assim, um cientista vai ver, é equacionável. Então Deus é uma pessoa também, quando você binariza e olha ele na limitação. Deus é absoluto, ele está em tudo quando você olha pelo Espírito. E o discernimento de tudo que é visto, através dos olhos daquele que está, que é o Filho, o Pai pode ver lá de cima, toda vez que o Filho foi um filho. O diâmetro vê o raio. A todo lado que o raio olhar, o diâmetro dobra e vê muito mais. Esse é o Pai. Dá para equacionar, que é mais o quê? Ateu. Por isso que é interessante que o texto bíblico, esse negócio do Apocalipse, aquele que era, que é, e que há de vir e que virá, mostra, né, uma coisa que um grande estudioso do Novo Testamento, entendendo essa realidade, chamado Oscar Cullmann, dizia que Deus se revela principalmente no eixo da história, pelos seus atos salvíficos. Então, existe um limite naquilo que você conhece sobre Deus, que ao mesmo tempo é algo que... Exato, é o que vale a intenção e seu esforço com essa intenção, né? Então você está fazendo uma conexão emocional. Quando você pega a pureza entende a emoção. Você pega uma criança, um bichinho puro, você pode falar o que você quiser, mas se você expressar aquela emoção, você pode falar: seu cachorro lindo do caralho, seu filho da puta é lindo pra caralho, o cachorro vai ficar assustado. Mas se você pegar e falar: ai, que cachorrinho feio, horroroso, vem cá, que cachorrinho ridículo, ele vai ficar todo, entendeu? Ali tá a emoção, mas é claro, você sabe na lógica que tá metendo louco. Então sua intenção aí, embora convença na emoção, sua intenção na lógica foi meter o louco. Esse meter o louco é a parte lógica de Deus. Deus sabe reconhecer uma emoção o porquê ela foi emitida, porque ela foi emanada. Ela foi emanada de uma soma de outras emoções que está em você, sim, mas também está em todo mundo. Com essa soma de percepções, Deus consegue olhar para você e saber o porquê você fez e qual a intenção lógica em cima da emocional. Vai entender o que eu tô falando?
não está completamente percebido. Então dá para você interagir alinhando essas duas coisas. Se você tá querendo o melhor de você e sai qualquer coisa, blá, 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 emoção é verdadeira e pura, vai ressoar. Agora você tá falando tudo lindo e bonito, mas tá querendo meter o louco com Deus. Tudo isso ecoa no consciente coletivo e ele sabe discernir. Ele é o discernimento. De maneira que você não pode dominá-lo. Se você tivesse inventado uma técnica de meter o louco, não ia funcionar com ninguém. Se funciona com as pessoas, é porque essa técnica tá lá, na coerência. E Deus conhece, caralho. Inclusive, uma das coisas muito comuns na Bíblia é quando você vê as pessoas, da história bíblica, entrando em crise. Como Abacuque, por exemplo. Eles têm uma ideia sobre Deus, como Deus deve funcionar. É uma soma uma soma das referências. Acha que você vai inventar uma cor no meio do degradê? Olha, eu inventei essa cor aqui. Porra, Deus, todas as outras cores reunidas estão mostrando ali para a luz o seu tom. Não é óbvio? Para qualquer imbecil. Não precisa ser. Acabou o tempo da fé. Sinto muito. Hoje você não entende que é burro. Lá você tinha que entender pela fé. Não dava para entender nada disso. Tinha que aceitar pela fé. Agora, cara, os caras não aceitam porque não quer. Porque foi negado se bobear, porque ele rejeitou lá atrás. E aí, de repente, Deus está agindo de uma maneira diferente, Abacuque dá bronca em Deus. Fala assim, como assim? O senhor é tão puro de óleo que você não pode nem ver o mal? Que história é essa de usar Babilônia? Não concordo. Aí ele começa a brigar. E porque a percepção dele é limitada. Tem um grande estudioso judeu chamado Martin Buber. Escreveu um livro muito interessante chamado Eu e o Tu, né? Ish Undu. E ali, o que ele estabelece? Que ele diz que tem também, né? Não é o que a Lua e o Sol faz? Se a Lua e o Sol virarem um, se juntarem, não dá eclipse, morre a vida. Não tem que ficar longe, ecoando uma luz para que a vida exista, né? Isso acontece nas nossas vidas também. Todo o percurso que você faz na sua vida, teve uma marca de um amor lá que te machucou em algum lugar, e aquela dor te move, mesmo que você não perceba. Você escolhe para direita ou esquerda por causa daquilo, a música que você ouve, o filme que você vê, a pessoa que você casou, tudo aquilo ali deixa uma cicatriz, né? Que pesa na hora das suas decisões, né? E aí você consegue se dar bem com alguém, porque se alguém também tem essa cicatriz. Aí vocês se entendem. Agora, com a própria alma gêmea, não. Vocês são a cicatriz e não veem. Agora, diante de outros, de partículas, aí vê. Então é por isso que tem esse circuito, né? Para senão a polaridade ia se anular. No degradê, se reforça. E tem 7 também partículas aí. Toda a problematização da fé, da religião, se dá quando você transforma o sagrado e até a relação com os outros em relação de objeto. Quando você faz isso, você sempre usa o outro como instrumento. Sempre usa o outro como uma outra, inclusive a Deus. Mas a relação verdadeira que acontece entre duas pessoas, e especialmente com o tu absoluto, que é Deus, é uma relação existencial, espiritual, transformadora. O problema foi que eles entendem, né? E poderiam entender, só que eles eliminaram o Criador da realidade. Eles eliminaram Deus da jornada, tiraram Cristo, mataram, jogaram para tomar o controle da estrutura. E depois, como eles seguram aquilo ali? Aí que envolve todo esse monte de ritual, esse monte de... E aquilo também é Deus, de algum jeito. Que não foi Deus que mergulhou naquela escuridão onde eles se viram? Quando Cristo mergulhou naquela escuridão e refez o mundo, não foi também usando eles do outro lado do tabuleiro? As guerras não foram enlaçando? A gente tá junto nessa missão, nessa jornada? Isso que eu conto nesse livro aqui, né? Isso é uma jornada que a gente fez, que a gente traçou junto, né? Tanto que ele termina de vosso irmão Lúcifer. O problema é que a edição aqui inverteu o negócio, ele não entendeu, porque é o contrário hebraico, vem pro lado daqui. Então explica tudo, né? Poderosa. Então, essa questão da revelação do nome de Deus está ligado com isso. Ao mesmo tempo que você tem um conhecimento, esse conhecimento, por definição, ele é, de certa forma, limitado. Então, é isso que eles vão entender agora. Porque tudo isso que eles têm sugado, na verdade, era escuridão para os demais, que agora vai ecoar ao contrário, dá aquela queda, aquele desespero neles, que gera o arrependimento, e a misericórdia e a salvação, já que o sacrifício foi útil, né? Mutuamente. Até a transmissão disso, porque como assim o Senhor do Universo tem uma sequência fonética que define quem ele é? Não define, aponta para ele. E eu acho tão interessante como eu acho que é a soberania histórica. É que é tão lindo, tão esplendoroso você entender, e você entender, e não é um desespero, não poder. É tão esplendoroso, mas de fato, a gente vai a hora que ele permitir, vocês vão entender isso. O porquê da pronúncia, o impronunciável, ou o que é isso? Tudo que ele mesmo, nossa, ele ia ficar maravilhado.
é um linguista ainda, nossa, ele adora, nossa, quem sabe? Que história é essa de usar babilônio? Não concordo. Aí ele começa a brigar. E porque a percepção dele é limitada. Tem um grande estudioso judeu chamado Martin Buber, escreveu um livro muito interessante chamado Eu e o Tu, né? Ich und Du. E ali, o que ele estabelece? Que ele diz que Ich Du é alemão, né? Ou Yiddish, né? Que é um alemão falado por judeu, tem umas coisas misturadas com hebraico. Mas é bem alemão, né? O Yiddish deles. Toda a problematização da fé, da religião, se dá quando você transforma o sagrado e até a relação com os outros em relação de objeto. Quando você faz isso, você sempre usa o outro como instrumento, sempre usa o outro como uma outra, e inclusive a Deus. Mas a relação verdadeira que acontece entre duas pessoas, e especialmente com o Tu absoluto, que é Deus, é uma relação existencial, espiritual, transformadora e poderosa. Então, essa questão da revelação do nome de Deus está ligado com isso. Ao mesmo tempo em que você tem um conhecimento, esse conhecimento, por definição, ele é, de certa forma, limitado. Até a transmissão disso, porque como assim o Senhor do Universo tem uma sequência fonética que define quem ele é? Aí, esse aqui. Não define, aponta para ele. Nossa, ele ia chorar, acho que se Deus permitir que ele saiba, porque isso que ele falou, nossa, mano. E eu acho tão interessante como eu acho que a soberania histórica divina é tão significativa, que ela não permitiu até hoje aquilo que é mais esplendoroso do que ele pensa. Galera doida que achar que é a pronúncia adequada do nome. Né? Porque assim, do jeito que aparece o nome, aquele nome que o pessoal lê hoje como Yehová, isso foi uma transposição de vogais da palavra Adonai. Olha lá que eu falei, exatamente. Aí, como não se sabia a pronúncia. Vou mostrar pra vocês desenhando certinho o que aconteceu e por quê. Porque como eu entendo na essência, o hebraico é muito claro pra mim. Eu consigo ler as coisas em hebraico, às vezes eu não sei o que significa. Eu não passei o vocabulário pro português, não preciso de vocabulário, mas eu sei ler, eu sei a essência ali, eu consigo supor, né? Eles pegaram o A, né, e ficou aqui por uma questão fonética, Yehová, de onde veio o G. Achou numa gnose insana isso, assim, pra mim. Yehová em português. Mas os estudiosos, eles dizem, alguns acham que seria Yahvé, o que não está comprovado, ou Yahweh, e até acham que... Porque essa letra aqui, ó, o rei, tem quem lê Re, Ra, A, dependendo se você pôs um pontinho ou um traço, né, vai significando as letrinhas, né? O pontinho ali em cima, porque o Vav também, ele significa, ele pode ter esse tom de V, né? Esse V, que depois puxaram pro W, né? Então essas coisas vão se conectando. O J, por exemplo, J não existia, J é I, sempre foi I. O J era um jeito chique de escrever o I. Então quando você fala qualquer coisa com J, tenta falar com Iá, também dá. Que nem Jeová, Jeová, Jeová. É igual a Jo. Aí vai Yo. Veio daí, né? Então não tinha, o J era um I. Aí acabou acostumando, puxando muito. Então, e também poderia ser a letra Vav, puxar, tinha vogal, né? Que você poderia puxar para O ou U também. Dependendo da situação, né? Então por isso você vai ler como V ou U do W, e o W pode ser V e U, porque também o Volks em inglês, esse do alemão, em inglês já é folk. O V no alemão se puxa pro F também. É tudo uma questão de pronúncia que tem a ver com perspectiva entre tons agudos, graves. Quando você entende a essência tem a ver com música. Você começa a entender a essência dos tons, você entende o porquê que os idiomas são assim. Porque é o mais longe que dá pra você comparar um tom com o outro e colocar em perspectiva, né? Já no inglês você pega o W desses dois V seguidos, fica o WO, né? Então você fala Walt, ou Walter. Fala pra você Walter. É perto, né? Começa a ter pequenas... Mas quando você entende a essência, você percebe o porquê da confusão. Vou explicar isso com mais detalhes, né? Eu vou ter que fazer esse curso, talvez eu não vou pronunciar, vou explicar tudo que estão explicando aí, falar o porquê do jeito que estão falando. Porquê de Jeová, porquê de Javé, de Aú, de Auá, tudo que falam aí. E Yahu, Yawa, explicar tudo porquê, você vai entender que tem um sentido, cada uma dessas explicações, vocês vão entender as cores, só que a pronúncia mesmo eu vou deixar pra fazer aqui na iniciação, pessoalmente, depois, você vai ver um negócio mais com pessoas que eu tenho certeza que não, ou certeza não dá pra ter, né, mas
que tenha chance nenhuma de sair da escola, né? E como, do jeito que tá essa... Quem saiu e voltou, esquece. Saiu e voltou, esquece que não vai saber tão cedo. Vai começar do novo. Terceira letra com a quarta, pode sugerir que a quarta é uma letra que só faz referência à vogal. Então seria debaixo dela, seria uma espécie de vá ou a. Aí tem a opção de iuá. Acho que o Rodrigo vai preferir o ai, né? Desculpa, brincadeira. Né? Iuá, ou e até Yahu, né? E com pronúncias variáveis. E a gente não tem, e até a sugestão que de uma época para outra, esse nome pode ter variado em termos de pronúncia. Na tradição oral... Vou provar para vocês, esse cara, e concordar comigo. De uma maneira linguística, por que tem essas variações, vou explicar. Se passou... Não, se perdeu. Eles não pronunciavam. Até por causa da questão de não tomar o nome de Deus em vão. Eles só falavam o nome de Deus uma vez por ano no Yom Kippur, e era o sumo sacerdote que tinha esse direito. Na hora que estivesse lendo a Torá no Yom Kippur, que é o dia da expiação, uma vez por ano, ele lia, pronunciava o nome de Deus. Mas isso foi se perdendo somente quando o povo saiu da Babilônia, começou a falar mais aramaico. E até, eu queria fazer um comentário de uma coisa, só mostrar uma curiosidade que vai ilustrar isso aqui. O comentário da questão que ele falou que Deus, eu também acho providencial Deus não deixar como é que o nome dele é pronunciado. Vou pedir licença pra gente transpor um pouquinho da Bíblia pra teologia sistemática. Por que a pessoa também faz tanta bagunça com a questão da trindade? É porque o pessoal também tenta colocar a trindade dentro de uma caixinha. Como se o 3 da trindade fosse o 3 da matemática. Ao 3 da matemática, eu posso acrescentar 1, ele vira 4. Eu posso multiplicar por 2, ele vira 6. Eu posso diminuir 1, ele vira 2. O 3 da trindade não é o 3 da matemática, não é o 3 do teorema de Pitágoras. É um 3 divino. É por isso que são 3... Essa explicação aí que cria Deus, né? A gente não precisa apelar pra isso. A gente explica perfeitamente a trindade, velho. Sem precisar recorrer pessoas a essas abstrações. Mas não são 3 deuses. Aí, pessoal, não se fosse eu não aceito. Por quê? Ele tá querendo colocar Deus dentro da caixinha. Na verdade, a trindade, pra mim, é um exemplo... Por que não são 3 deuses? 3 deuses fossem 3 triângulos. Então aí tem, cada um faz uma coisa. Agora a trindade aqui, ó. O que essa ponta do triângulo é igual a essa, que é igual a essa, é igualzinha. E cada ponta é igual ao triângulo inteiro, ó. Pega esse triângulo inteiro, é a ponta de cima, é a ponta de um canto, é a ponta do outro. Cada ponta é o triângulo inteiro. Pra qual lado eles olham? Todos são influenciados pela decisão de cada um. São um. Não dá pra eu vou decidir isso, quebra o triângulo. Por isso são 1, mas são 3. Porque senão não tem antes, não tem depois, não tem durante, não tem cognição, não tem vida, não tem movimento, não tem nada. Nem nada seria, porque o nada é observado por algo que já se moveu diante daquilo que é o parado, contrastante ao próprio movimento que nunca parou. Claro, disso que o Sayão tá falando, do que eu chamava... Passou pelo parado, que é o momento. Sentiu, porque se movimentou. Chegou e saiu. Eis o ponto zero, que por não ter ninguém, pode ter 2. O alfa e o ômega, o vermelho e o azul, que você sente como violeta, o ultravioleta é invisível. E graças a ele, plasma a luz, com o amarelo lá em cima, o vermelho lá embaixo, o azul ali, né? O azul lá em cima mais ainda, tudo bem posicionadinho. Maria de a democratização do mistério. Todos nós, quer sejamos teólogos ou leigos, quer tenhamos vivido nos tempos bíblicos ou no século XXI, vemos o mistério de Deus. Quem quer reverter o mistério de Deus é o gnosticismo, que tem uma elite que ela entende o segredo de Deus. A Bíblia democratiza o mistério. Você pode ser o sacerdote do templo de Jerusalém, até o profeta. Até o profeta. Ele tem a... tem a junção... Deve ter mantido nessas traduções, foi variando diante de onde eles estavam, que eles acabavam de ser expulsos, voltavam, iam mudando essas coisas, né? Mas teve uma época que era tão tenso que era a cada 7 anos que eles juntavam a galera pra falar o nome. E quem não tava, perdeu, né? Pode ser que anos ou depois falavam uma vez por ano, pode ter famílias que falavam sempre que o cara nascia. As traduções foram se perdendo, né? Diante da presença de Deus naquela região, ou naqueles selecionados ali do povo. Não dá nem pra falar do povo, porque tinha outros cantos, mas eles se fragmentaram, né? Então, naquela tribo, às vezes naquele vilarejo. E aí vai se perdendo, é justamente o que mantém eles juntos. É igual o sábado. Os judeus mantiveram o sábado vivo, e o sábado manteve os judeus vivos, porque guardar o sábado os reuniam, os faziam lembrar de muitas outras coisas. Então, isso tudo tem uma razão, uma coesão. É a revelação de Deus, mas ainda tem um lado do que o Rudolf Ott, que é o alemão também falava, que é o sagrado. O Lutero falava muito do Deus absconditus, o Deus escondido, o Deus revelatus e o Deus absconditus. O Lutero falava do luminoso. O Ott fala luminoso, essa palavra, luminoso. Luminoso. Que tem o livro é o sagrado. O sagrado, e ele fala luminoso. Grandioso esse teólogo, já faleceu há uns 70 anos, pelo menos. Um mistério fascinante, um mistério assustador. Exatamente, que ele coloca tudo em latim, né? Fascinas, né? E então, assim, é muito curioso. E
mesmo Lutero, voltando a falar do Deus abscônditos e o Deus Há 70 anos, já reencarnou, já tá velho de novo. Pilatos, ele dizia que os homens usam máscara para se esconder, mas Deus é aquele que usa uma máscara para se revelar, porque Deus é tão grandioso que a maneira dele se revelar é se ocultando. Aí que é o mistério da encarnação. Ele oculta a glória dele, se tornando um bebê. Sempre uma alta limitação. Sempre uma limitação. É um paradoxo. Deus se esconde para se mostrar, para se revelar. E com relação à questão do nome, havia uma reverência tão grande que agora eu vou brincar com o Saião. Isso aqui não é... Claro que ele se esconde para se mostrar, porque se tudo é Deus, ele vai mostrar o que para quem? Então ele se esconde, ele vira um mortal que cospem na cara. Inclusive os judeus que você puxa o saco aí. Né? Ele vira um mortal, ele abre mão dos seus próprios poderes para ter surpresas, para estar vivo. Então ele se esconde para existir. E ainda escondido, abrindo mão dos seus poderes, ele serve de luz, de guia, de farol no meio daqueles que, sendo iguais a ele, poderiam escolher o que ele escolheu ou não. E assim, ninguém pode dizer que Deus é bom porque é Deus. Porque ele se fez homem e foi bom mesmo assim. Hebraico. Não? Não. Talvez. É uma discussão. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. É porque é o seguinte, os judeus, houve uma evolução do alfabeto, desde o primeiro alfabeto proto-sinaítico, né? Que foi encontrado lá, e depois do... E fica óbvio, né? Se os caras pensar um pouquinho, qual seria a obra de Deus? Sendo a luz tudo, pra onde ela vai, ela tá. A obra seria a limitação. Onde ele habitaria pra se movimentar, ter surpresas, não estar sozinho? Lá dentro. Sherlock, não é óbvio? Tudo se conecta. Quando as pessoas entenderem isso, a gente vai se unir, salvar isso aqui antes da gente ficar na mão da gentalha aí fora que negou isso. Do proto-sinaítico, os fenícios aperfeiçoam esse alfabeto. Esse que a gente tá vendo aí. Não é esse. Não é esse. um outro alfabeto. E os judeus... Tem como ele achar pra gente? Eu vou mostrar. Eu tenho aqui. Eu pedi a fonte ali. Tá. E esse alfabeto era usado antes do cativeiro da Babilônia. Tá. Só que na Babilônia, como a Babilônia adotou... Na Síria também já tinha feito isso. A Babilônia só perpetuou o que começou na Síria. Exatamente. Deixa eu ver. Mas aqui não vai mostrar pro pessoal em casa. Consegue? Não, posso colocar aqui, ó. Quem é membro, entra aí no curso. Eu fiz um vídeo explicando isso. Você vai ver de onde veio o hebraico, conectado com o aramaico, conectado com o fenício, que tem a ver com a Suméria, que tem a ver com a Atlântida. Então, quem é membro aí tem acesso. O pessoal te ajuda no grupo aí. Vai lá. Coloca aqui, ó. Aí você tem o mais antigo. Eu mostro tudo isso, os alfabetos inteiros, e a gente vai entender de onde... Tá vendo como é verdade, galera? Isso aqui foi esses dias. A minha parada lá faz tempo. Expliquei detalhe por detalhe. E os caras manjam também. Aqui, ó, exatamente, ó. Eu não tô conseguindo apontar aqui, mas ele tá apontando aí. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o quadrático. Tá. É o hebraico quadrático, que o Saião mostrou. Tô botando certo aqui, ó. É o de cima, né? É o quadrático, tá bom? Esse aqui é o proto-sinaítico. Nossa, que estranho. É o mais antigo. Provavelmente, não posso afirmar, Moisés, quando escreveu o Gênesis, escreveu desse jeito aqui, ó. Olha só. Tá bom? Que foi encontrado lá nas minas do Sinai. Não, tinha uma conexão com a linguagem dos egípcios, a escrita dos egípcios, que tinham sinais. Cada sinal tem um significado, eu expliquei um por um aqui, quem é membro aí depois vê. Quem não é, se torne aí, que ganha térito, que vale suprimentos em tempos de crise, e a gente trabalha para ter suprimentos aqui. Esse aqui é o alfabeto paleo-hebraico, que ele é inspirado no alfabeto dos fenícios. Ele parece muito com o dos fenícios. Só que o aramaico, como se tornou a língua franca na época do Império Assírio, e continuou como língua franca na época da Babilônia, e continuou como língua franca na época da Pérsia, o aramaico começou a... E ainda conta a história do Messias, no próprio negócio incrível, né? Deus... Nossa, é louco, cachoeira. Você pode virar bolsista, não precisa de térito nenhum, é só fazer o provão lá, fala o pessoal no grupo, aí você vai ganhando, acumulando térito. Pelo contrário, por ajudar no site, você ganha térito ainda, não precisa gastar, você ganha. Agora a mudar o modo dos judeus escreverem. Então esse hebraico, que é o mais moderno, que eu mostrei aqui na ponta, que tá ali, que chama de hebraico quadrático, ele é posterior ao cativeiro da Babilônia, e ele é inspirado... Às vezes, R$7,90, mano, você compra uma paranga, né? Às vezes não dá pro cara pagar, então vira bolsista lá. Já passei por isso também. Quando desce, igual o outro mano era bolsista, arrumou um emprego, e agora ele... É isso aí. A gente se ajuda. No alfabeto aramaico. Então é como se de repente agora eu fosse escrever em português, mas com letras góticas. Sim. Estou escrevendo em português, não estou escrevendo em alemão, mas estou escrevendo com letras góticas ou com caracteres japoneses. Agora olha que interessante os manuscritos do Mar Morto. Lembra? Tá fácil aí, eu coloquei aqui. Pode mostrar qualquer um dos dois, ele tiver na mão. Ele mandou aí. Eu mandei aqui, até eu espero não ter que a minha mão sair daqui atrás, não saiu aquela hora. Olha aí, ele conseguiu ampliar. Isso aí é um dos manuscritos do Mar Morto. É lógico que essas partes em amarelo é um ressalto que o editor fez. Sim. Mas mesmo para quem não sabe ler hebraico, você consegue ver a diferença das letras quadráticas.
É nem um pouquinho diferente daquele hebraico que o Saião mostrou, porque esse é o quadrático dos manuscritos do Mar Morto, tá bom? Mas assim, mudou pouco. Dá pra ler. Dá pra ler. Agora, toda vez que vinha o nome sagrado de Deus, aquelas 4 letras que o Saião mostrou, o que o copista fez? Tetragrama. Ele trocou a letra, ele trocou a tinta e trocou a letra. Pela letra antiga. Ele Não é por isso, é porque eles escreviam tudo, os judeus deixavam em branco, eles deixavam em branco aonde você pôr Deus, eles iam, tomavam um banho, se limpavam, pegavam outro bagulho tudo novinho, só pra escrever os nomes de Deus. Olha o nível de santidade. É por isso que fica diferente. Letra antiga. E por quê? É o respeito, uma maneira de mostrar respeito. E aí, toda vez que alguém estava lendo, para que a pessoa não lesse inadvertidamente o nome de Deus, ele colocava num estilo de letras que já não era mais comum, para mostrar respeito, reverência, e para que a pessoa não deslize e não acabasse lendo o nome que não devia. Entendi. Aí eles trocavam o nome, então você tá vendo ali, é o mesmo nome que o Saião mostrou, só que ali está no paleo hebraico, e eles mudavam a tinta do manuscrito, quando ia escrever, há pesquisas que mostram que a tinta é outra, então ele trocava a tinta, a caneta, para escrever o nome de Deus, e ele também colocou em letras antigas. E na hora de ler isso oralmente, eles trocavam por Adonai, por isso que as vogais de Adonai acabaram acidentalmente indo parar debaixo do tetragrama sagrado, formando Jeová, ou Yahweh, ou mais modernamente, mas isso aí já é do período do Talmud, eu não sei se no passado é isso, começaram a trocar por Hashem. Sim. Mas eu não posso afirmar com precisão se nos tempos bíblicos usava o Hashem ou mais Adonai. Existe um uso em Levítico. Hashem significa o nome. Literalmente o nome. Existe um uso de o nome em Levítico, um texto que menciona isso. Assim como Hashem. Chamando Hashem, o nome. Porque assim, quando você faz referência ao nome, em vez de você dizer o nome, você diz, olha, bendito seja o nome. Todo mundo já sabe o que é. Baruch Atah. Você pode falar, quando falou a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarda, Yevarechecha Hashem, ou Yevarechecha Adonai. Mas eles falam Hashem. Só que está o tetragrama ali no... Eu não entendi essa parte do Adonai. Adonai é Senhor. É Senhor no sentido de dono, de soberano. Tá. É uma outra palavra. E não é o nome de Deus. Aparece quando? Aparece em vários textos da Bíblia. Só que no texto hebraico apareceu o nome de Deus. Só que eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no texto hebraico da Bíblia hebraica, do Velho Testamento em hebraico, colocaram as vogais de baixo. E isso... Quando... tetragrama. Aí quando você lê, puxa pro O, né? As vogais, imagina as vogais do Adonai no tetragrama. Aí fica Yahoe, aí alguns falavam Yahuwah, outros Yahovah. Aí o inglês Yahovah, aí puxou, ficava Jeová, veio Jeová daí, né? Quando se faz, você tem a pronúncia Yehová. Mas é curioso, porque alguns estudiosos dizem que eles, ao fazer isso, olhavam para a palavra e diziam Adonai. Talvez essa seja a razão, porque a tradução... na hora de ler, eles leem Adonai. Grega, Septuaginta, quando foi traduzir, na maioria dos textos, coloca a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, e que acaba entrando no Novo Testamento, e que é a razão, porque quase a vasta maioria das traduções da Bíblia, quando traduzem o nome, com exceção do espanhol, que prefere colocar Jeová, e do francês que coloca L'Éternel, as outras línguas, a vasta maioria coloca Senhor, só coloca com letra maiúscula, por causa desse movimento, né? Então, quer dizer, Yehová, que é pronunciado Adonai, que vira Kyrios e Senhor. E até tem uma coisa interessante, que existe uma teoria da conspiração, que as Bíblias estão apagando o nome de Deus, estão escondendo o verdadeiro nome de Deus. Por causa disso, né? Mas, na verdade, não são as Bíblias. A própria tradição judaico-cristã, o Novo Testamento foi escrito em grego, e em nenhum versículo do Novo Testamento, o nome de Deus é transliterado, porque ele poderia também, assim como o pessoal criou o nome Jeová, eles poderiam em grego também transliterar, mas nenhum autor do Novo Testamento, nem Paulo, nem João, nem Lucas, transliterou, ele falou o Senhor. É igual Johan, né? De João. Johan, é verdade. Porque era, né, antigamente. O Senhor. A Septuaginta, que é essa tradução da Bíblia para o Antigo Testamento, ela também coloca Kyrios, Senhor. Então, eu acho que, inclusive, isso traz para a gente por que a comunidade cristã, e até certo ponto, grande parte da própria realidade judaica não se preocupou com isso. A minha impressão é que no nosso ambiente, essa fissura para tentar descobrir a palavra, ela carrega um pouco dessa herança que não tem a ver com as raízes judaico-cristãs, que é a ideia mística de você ter acesso. Também, né? Mas é mais profundo que isso. Na expressão. É uma coisa mais intrínseca. Não tem como eu falar, né? Dar dica, assim. Achei que eu ia poder falar, pelo jeito Deus já me deu um tapão que eu não tô mais. Acesso a um nome que se... Imagina uma coisa tão... É foda. Eu sou meio porra louca, né? Eu tenho que ficar de olho nessas
pronunciar direitinho, você vai fazer alguma coisa, poder. Você vai fazer um abracadabra, um abre de sésamo. E essa ideia, ela é complicada, apesar de, curiosamente, Atos 3, verso 16, quando acontece ele é os tempos, né? Ele é o que será o que... Então, quer dizer, ele não vai ser igual, alguma coisa vai mudar, mas também não vai deixar de ser o que ele era. Isso tudo tá certo. Mas na forma como falar o nome de Deus, é uma coisa que é uma coisa bem especial mesmo.